Fala, Juliano, boa noite. Boa noite, tudo bem com vocês? Eu tô bem, rapaz. Tava dizendo aqui que você não fez a barba e não penteou o cabelo, por isso que você não vai participar em áudio e vídeo, é só em áudio, né? Você não tá apresentável, não é? Na verdade, o vídeo, porque minhas crianças não iam deixar. Quantos tem aí, Juliano? Eu tenho 3 aqui. Se vocês ouvirem um grito, pode ter certeza que é um dos 3. Qual o nome deles aí? Vamos ver. A Gabriela é mais velha, tem 7, toca o terror. O Guilherme é o do meio, tem 5 anos. E a minha caçula tem 2. Rapaz, você tem um trio aí que bota fogo na... Tem cachorro também? Não, tá doido. Minha filha tá querendo um cachorro de todo jeito e eu não deixo. Ah, bom. Mas dá um bichinho pra Todos com a letra G, Juliano? Todos não, com... é Gabriela, Guilherme e Alice. Alice, tá perfeito. Parabéns. E Obrigado, você mora em que bairro? Tá morando em que bairro de São Paulo, Juliano? Eu tô morando em Alphaville. Alphaville, muito... Porque aqui é uma zona mais tranquila para eles estão acostumados com casa, né? Onde a gente passou anteriormente sempre foi casa. Claro. E aí aqui eles estão mais cômodos. Para você atrapalha um pouquinho, porque você tem que cruzar a cidade para ir pro treino, mas para eles vale a pena, né? Se eles estiverem bem, eu tô bem, né? Claro. Então, vale a pena o esforço, o sacrifício por eles. É isso aí. E hoje é folga, Juliano, ou hoje vocês já trabalharam? Não, nós treinamos hoje no período da manhã. Aí amanhã a gente volta à tarde e já fica concentrado, porque a gente viaja. Sim. Essas semanas estão sendo bem produtivas? O Corinthians está tendo semanas cheias aí de trabalho, né? O Silvinho está conseguindo trabalhar bem nessa semana, Juliano? Sim, a gente tem trabalhado super bem e a gente tem tido vantagem nessas semanas cheias, porque a gente consegue recuperar bem do jogo, tratar quem tem algum probleminha físico e ao mesmo tempo dar semana muito bem trabalhada e organizada. Então por isso que a gente chega super bem no jogo. Então a gente está tendo essa vantagem de poder trabalhar a semana toda. Sim, eu costumo dizer que o técnico bom, não é, quando ele tem a semana toda para trabalhar, ele melhora o time. Agora tem técnico que pede para ter jogo 3 vezes por semana para não ter que trabalhar no treino, porque não tem repertório para o treino, né, Juliano? Isso faz parte do futebol, né, e da individualidade de cada treinador. Nós temos o privilégio de ter um treinador que é super bom, na metodologia super boa, que conseguiu fazer com que todo mundo entendesse aquilo que ele quer, aquilo que ele tem de ideias pro time, e o resultado está vindo. Isso é bom, porque se o resultado não viesse também, seria uma sensação muito ruim, porque o trabalho é bom, o resultado não vem, você é questionado. Mas se você tem um trabalho bom e o resultado o acompanha, isso mostra que você está no caminho certo. Claro, sem dúvida. João Paulo Capelanes, aqui está Juliano, que chegou e tomou conta ali do meio de campo do time, tá jogando bola, o Juliano tá com a gente. Cara, um abraço pro Juliano, eu já o entrevistei em algumas oportunidades, principalmente quando ele estava fora do país, e eu já falei para ele em uma entrevista que nós fizemos há cerca de 3 anos que eu acho o Juliano um craque da posição. Craque da posição. Não entendo assim, o craque da posição é o cara que sabe o que faz, o cara que entra, que muda o time, e a gente percebe que desde que ele assumiu a titularidade, naquele jogo diante do Santos, que ele já entrou, deu passe, jogou muita bola, não saiu mais. 8 jogos, média de 85 minutos por partida e tá invicto, são 4 vitórias e 4 empates no comando do Silvinho. Ô Juliano, eu queria te fazer uma pergunta totalmente fora do futebol, pra já a gente abordar mais a sua carreira, falar mais de Corinthians, mas o que mais chama a atenção da fiel torcida corintiana, que tanto você mostra carinho nas redes sociais, a mesma coisa, é recíproca por parte do torcedor com você. Eu queria que você falasse de onde que você tirou essa parte intelectual para se comunicar com o torcedor, porque a gente vê que a maneira com que você fala nas entrevistas, nas coletivas, nas exclusivas, você é um cara muito franco. Então eu queria saber de onde foi, se você fez algum trabalho específico para isso, para você ter esse poderio intelectual diferenciado dos demais jogadores, Juliano. Boa noite. Boa noite, Capelani. Em primeiro lugar, muito obrigado pelas palavras, fico lisonjeado, né? Tamanho elogio. Em relação à sua pergunta, eu não fiz nenhum tipo de treinamento ou curso ou qualquer coisa dessa natureza. É que eu sempre fui uma pessoa que fala muito com o coração, sabe? Eu sempre fui muito racional e ao mesmo tempo eu também sou emocional, sou ser humano, né? Então eu não tive treinamento, mas eu sempre aprendi na minha vida que quando você é franco, você é sincero, você consegue transmitir aquilo que você quer passar. Você pode até falar mal, pode até falar bem, não importa a maneira, mas desde que haja sinceridade, as pessoas elas vão se identificar com isso, elas vão ver essa honestidade e você vai passar credibilidade para essas pessoas. Então,
No meu caso, eu acho que é isso que acontece, sabe, por parte do torcedor, porque ele já tem um carinho muito grande por mim, pela forma como eu falo, me expresso, e eles comentam que eu me expresso bem, que eu comunico bem com eles, mas é por que todas as vezes eu não fico em cima do muro. Quando me perguntam é direita ou é esquerda, e eu falo é direita. E eu explico por que eu acho que é direita, e essa é a minha opinião. Então, eu acho que esse fator pesa muito para o torcedor, e eles conseguem se identificar da maneira como eu me expresso. E aí, Pretzel, o Juliano tá com a gente. Grande abraço ao Juliano. Conterrâneo, né? Parabéns pelo trabalho, meu conterrâneo. Parabéns pelo trabalho, Juliano. Sempre um prazer. Ele é de Curitiba, na verdade, né? Então eu sou de Porto Alegre, por isso que eu não confirmei isso. Pois é, não. Ele foi revelado pelo Paraná Clube. Exatamente. Fez história no Inter, jogou pelo Grêmio muita região bola. Sul não quer dizer conterrâneo. Exato, conterrâneo se ele fosse gaúcho. Bom dia, hein, Capri? Eu equivoquei. Achei que ele fosse gaúcho. Mas meu filho é teu conterrâneo, Fred. Que beleza, Juliano. Muito obrigado. Obrigado por me salvar. Aliás, viu, Juliano? Você que é da região sul e eu também, a gente sofre muito nesse programa aqui, viu? Meu. Os caras só querem saber do eixo, viu? Só querem saber do eixo, viu? É um fanfarrão esse Pretzel aqui, viu, Juliano? Ele é fanfarrão. Ô, Juliano, tem algo que me incomoda, cara, recentemente, que é o seguinte, ó. Eu tava comentando um jogo aqui recentemente do Corinthians e América. O América larga na frente aos 7, 8 minutos e amassa o Corinthians nos primeiros 15 minutos. E aí no primeiro lance você empata o jogo. Você empata o jogo e o jogo fica um jogo parelho, um jogo com bastante desenvoltura. Só que quando tava 1-0 pro América, o nosso chat no YouTube aqui, ele ficou assim, ó, ele ficou com grande quantidade de hashtags fora Silvinho. Fora Silvinho, fora Silvinho. E eu tava comentando o jogo aqui ao lado do Ulisses Costa com o Capelanes no estádio, e aquilo me incomodou, Juliano. Eu queria saber de você. Você e o elenco do Corinthians, quando vocês escutam, quando vocês leem e quando vocês, por exemplo, sentem nos bastidores um tal fora Silvinho, tanta contestação ao treinador, como é que vocês reagem? Por favor, Juliano. Obrigado, Pretzel, pela pergunta. Eu participei de uma coletiva na semana passada e me fizeram uma pergunta muito parecida com essa em relação ao Silvinho, né, sobre que ele estava sendo muito questionado, que a torcida queria que ele saísse e tal. E eu fui muito enfático na minha resposta, muito sincero também. Eu disse, olha, é muito fácil também você fazer comentários acerca de alguém que você não acompanha o trabalho diário. Eu, como jogador, e já estou aqui com o Silvinho já tem 2 meses, convivo com o dia a dia, eu sei aquilo que ele passa. Eu vejo o tanto que a equipe evoluiu, a maneira que nós estamos construindo uma equipe. Ele valoriza o grupo, ele coloca os meninos para jogar, coloca e deixou a equipe mais organizada. Defensivamente está sofrendo menos. Claro que você não consegue ganhar todos os jogos, mas já são 8 jogos invictos, ou seja, isso é positivo. Então você tem que olhar não somente o momento, não somente o jogo, né? Você deu o exemplo do América Mineiro. É verdade, nós empatamos o jogo com o América Mineiro, iniciamos super mal no jogo, os primeiros 15 minutos podia estar 3-0 para o América. Isso é culpa nossa, não é culpa do treinador. Nós iniciamos mal o jogo e nós assumimos isso. Depois nós melhoramos no jogo, chegamos ao empate e nós não vencemos o jogo porque o goleiro fez um jogo espetacular do América e nós criamos inúmeras chances para poder vencer. Então, o treinador não entra lá para chutar a bola, ele faz o esquema tático. Ou seja, se nós não tivéssemos criado oportunidades nenhuma do jogo, aí poderia ser, de repente o treinador mexeu mal, a equipe não conseguiu evoluir, não conseguiu chegar no gol adversário. Não foi o caso. Nós continuamos chegando e não vencemos o jogo, foi porque um detalhe. Eu mesmo tive 3 chances, o goleiro defendeu 2, fez um milagre numa cabeçada minha e a bola não entrou. Então, uma situação circunstancial do jogo. Então, por isso que eu sempre defendo o Silvinho nesse ponto. Por quê? Porque eu estou no dia a dia com ele, eu sei o quanto que ele trabalha, o que ele está fazendo com a equipe, e a equipe está crescendo. Então, eu fico chateado quando eu vejo assim, que há manifestações para que o Silvinho vá embora, quando você teria que dar confiança, porque é uma equipe que está em construção e está subindo no campeonato, está evoluindo, está somando pontos. Você não pode pedir para um treinador ir embora sendo que os resultados estão sendo melhores, entende? Então, nesse ponto, eu fico um pouco chateado com essas críticas, porque eu acho que elas são injustas. Perfeito. Parabéns pela resposta. Parabéns. Isso é jogador inteligente, não é? Jogador inteligente é isso mesmo. Defende o treinador, mas assumindo a responsabilidade, assumindo aquilo que o time não fez, né? Porque é fácil jogar na conta do treinador.
É fácil, mas os jogadores que dificilmente assumem essa responsabilidade, o Juliano assume. Muito legal. Existe um extremismo hoje em muitas coisas no Brasil. Em muitas coisas. E o imediatismo. O imediatismo, mas o extremismo acho que é tão grande quanto o imediatismo, até maior. Sabe o que é? O cara não pode mais errar. Não. Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Se tu comete um deslize e eu aperto um botão errado, pronto, já vem todo mundo pegar no teu pé. Se eu erro uma palavra aqui, ou algo não se confirma com um palpite, que é o que a gente faz aqui, também ninguém mais presta, sabe? É um negócio. Um jogador que erra um gol. O cara erra um gol, ele fica marcado pela torcida até ele resolver isso depois. É um negócio impressionante o que acontece hoje no Brasil. Fala, João. Vamos lá. Ô, Juliano, eu queria falar agora sobre a projeção. Eu já dei minha opinião aqui. Eu acho que pelo nível de desempenho de vocês, a evolução, os jogadores que chegaram, esse time que tá nas mãos do Silvinho, ainda mais vindo de uma vitória diante do Palmeiras, o derby da Neoquímica Arena, da maneira com que foi, eu acho que já dá para mais ou menos projetar que seria algo decepcionante o Corinthians não jogar a próxima edição da Copa Libertadores da América, independentemente se é fase pré ou se vai para a fase de grupos de uma forma direta. Analisando Corinthians e Bragantino, que por sinal é o próximo confronto, sábado, 7 da noite. As duas equipes têm 33 pontos. Então, se o Corinthians vencer esse jogo e contar com um tropeço do Flamengo, é claro que o Flamengo tem jogos a menos, o Corinthians, pela primeira vez no campeonato, já no comecinho do segundo turno, dorme no G4 do Brasileirão. Vocês já estão mais ou menos com a ideia consolidada que haverá Copa Libertadores da América para o Corinthians em 2022, Juliano? Já, esse é o objetivo principal. Quando eu cheguei, minha primeira entrevista, quando foi me perguntado a respeito disso, quais eram os nossos objetivos, e até mesmo depois de um ou dois jogos que nós vencemos, já nos colocaram nesse patamar de Libertadores, e eu disse que, sim, eu acredito que nós temos muito potencial de classificar para Libertadores. Mas o campeonato, ele não é fácil, você acaba perdendo pontos para equipes que são de menores expressões, de expressão, vamos dizer assim, né? Com equipes que você supostamente não deveria perder pontos e acaba acontecendo. Porque o campeonato é realmente muito equilibrado, né? Aconteceu com a gente, aconteceu com várias equipes e vai ser assim até o final. Agora, eu não faço essa projeção de pontos que você chegou a fazer, de ganhar do Bragantino e uma combinação de resultados. Eu acho que não. O campeonato tem muita coisa para acontecer ainda e a gente tem que ir jogo a jogo. Nós só dependemos de nós não precisamos dos outros. Então a gente tem que fazer o nosso papel. Nosso papel é somar pontos e ir buscar vitória fora de casa, melhorar o nosso desempenho dentro de casa, somar mais pontos dentro de casa. Agora a gente vai ter o privilégio do nosso torcedor poder comparecer, ainda não 100%, mas a gente vai ter o apoio do torcedor, isso a gente ganha muita força. Nós temos uma equipe de massa, nossa torcida nos acompanha, é apaixonada, vai vibrar com a gente, então isso a gente ganha força e sem dúvida isso vai ser fundamental para a fase final da competição, mas ainda faltam muitos jogos, é jogo a jogo, não adianta a gente pensar lá na frente porque aí a gente vai acabar tropeçando e não vai saber como lidar com essa situação. Tem muito elogio a você aqui. O Luiz sentiu, poucos jogadores conseguem expressar-se tão bem assim. O Juliano tem boa formação. Eu também concordo plenamente. Ô, Juliano, eu tenho escutado muito que o futebol brasileiro está entrando numa era de apenas 3 times. Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras. Que eles vão ser dominantes, né? A tal espanholização que uma vez teve com Barcelona e Real Madrid, até o Atlético de Madrid reagir. Você concorda com isso? Você de fora, você chegando agora e vendo o cenário brasileiro, você imagina que esse trio, Galo, Palmeiras e Flamengo, seguirá dominante com a entrada do Galo nesse seleto trio? Ou você acha que o futebol brasileiro é muito cíclico e aí nem sempre uma dinastia acaba se confirmando? Bom, você mencionou equipes que estão, principalmente o Flamengo, que já vem com uma base de 2, 3 anos de mesma equipe, o próprio Palmeiras já vem de uma base consolidada há mais tempo, ou seja, isso facilita, né? Eles têm grandes jogadores, eles já têm um entrosamento. Entra treinador, sai treinador, mas eles já têm essa base, isso facilita para que eles tenham manutenção do desempenho. Agora, eu não acho que vai ficar só por aí, eu até coloco a minha equipe, o Corinthians, nesse patamar também. À medida que nós vamos crescendo, nos entrosando com a chegada dos jogadores que estão aqui, com a qualidade que a gente tem do nosso treinador, o elenco, os jogadores jovens que estão acrescentando muito e tem muito potencial e que vão crescer ainda mais, tirando a responsabilidade de ter que resolver o jogo. Então, a gente nos coloca também num patamar para poder brigar justamente contra essas equipes.
mas também não acredito que eles possam seguir nesse caminho durante muito tempo, porque o Campeonato Brasileiro, novamente, é muito equilibrado, há muitos jogos, há muita competição, tem sempre muitos jogos durante o ano e é desgastante. O que faz a diferença é quando você tem um grupo muito forte, não 11 jogadores, mas quando você tem um grupo muito forte, e nisso é mérito também do Palmeiras, do Flamengo, do Atlético Mineiro, que conseguiram montar esse grupo. Nós estamos nesse processo de construção. Eu me vejo como o Corinthians nessa posição também no próximo ano já. Eu já poderia dizer que no próximo ano a gente já estará nesse mesmo patamar. Juliano, é o seguinte, usando até esse seu ótimo poder de análise, né, você se expressa muito bem, analisa muito bem as situações, eu queria ouvir de você um pouquinho sobre um companheiro seu, um colega de elenco que chegou para ser uma solução no Corinthians e não consegue jogar, que é o Luan. O que o Luan hoje representa para vocês ali? Como é que é o Luan no grupo? Como é que o grupo enxerga o Luan? O que está acontecendo com esse rapaz? Eu queria que você falasse um pouquinho aí a respeito do Luan. Bom, primeiro eu digo uma opinião de fora, foi quando eu cheguei. Ele, como você bem disse, o Luan chegou para ser solução, mas ele chegou para ser solução num grupo que não estava preparado, num grupo de muitos jogadores jovens, sem uma base, sem uma forma tática de jogar, sem um sistema, e ficou muito difícil para ele, ficou muito pesado para ele. Então ele não conseguiu render aquilo que ele rendeu no Grêmio, aquilo que ele rendeu jogando comigo. Eu conheço da qualidade do Luan e ele não desaprendeu a jogar. Agora, o momento que ele veio, ele não conseguiu ter o mesmo desempenho que ele teve no Grêmio, porque a equipe também não estava encaixada como ele tinha um encaixe no Grêmio. Então, parte desse ponto. Depois, agora, com a chegada de novas contratações nessa posição, ele tem perdido espaço. Mas ele tem treinado super bem, ele tem se dedicado, ele está se esforçando, ele tem crescido, ele cresceu tecnicamente nos treinamentos com a chegada de todo mundo. Agora, uma questão opcional, uma questão do treinador. Nesse momento ele não tem sido utilizado, mas ele continua sendo importante para o grupo. Então eu vejo ele com potencial, ele tem muito potencial e eu acredito no futebol dele, porque eu trabalhei com ele durante 2 anos e eu vi ele fazendo coisas que dificilmente outro jogador conseguiria fazer. Então ele tem muita qualidade, ele precisa realmente se esforçar, se dedicar e mostrar para o treinador que eu estou aqui, eu quero jogar e conta comigo, e quando ele tiver a oportunidade, seja de 10, 15, 30, um jogo, que ele possa aproveitar e ele possa render. Eu acho que agora, na maneira como nós estamos, tecnicamente, taticamente organizados, ele entrando nessa equipe, ele vai estar mais livre para poder desempenhar um bom futebol. Ô Juliano, eu tenho debatido aqui no Esporte em Debate com o Pretz e com o Capriotti, com os ouvintes da Rádio Bandeirantes, sobre essa pandemia. Eu participei da entrevista coletiva hoje do Alessandro e do Roberto de Andrade, e até foi um questionamento que fizemos para o Alessandro para poder entender a possibilidade da imprensa esportiva retornar ao dia a dia do CT, no caso o CT Joaquim Grava, o Corinthians. Você ficou anos e anos no futebol europeu, tem muita experiência, e a gente sabe que lá na Europa é bem diferente a maneira com que os clubes tratam a imprensa esportiva. Muitos clubes fecham os seus treinos, a gente não acompanha o dia a dia, diferentemente do que acontecia antes da pandemia aqui no Brasil. Você se sente mais confortável treinando sem imprensa ou para você tanto faz? Porque o que a gente acaba conversando em off com alguns jogadores, dirigentes, a gente percebe que, claro, essa pandemia acabou afastando por uma questão até evidente pelo que estamos passando com essa doença da Covid-19, mas há alguma diferença para vocês? Vocês se sentem mais seguros, mais confortáveis treinando sem a presença da imprensa no CT Joaquim Grava, Juliano? Essa é uma ótima pergunta, né? E eu te respondo a ela com sinceridade. Para nós jogadores, não ter imprensa no treinamento é muito melhor. Por quê? Porque nós temos a nossa tranquilidade, o nosso ambiente de trabalho. Você pode, ali é o nosso momento de concentração, de trabalho, de esforço, mas ao mesmo tempo a gente consegue ter alegria no nosso ambiente, a gente consegue fazer brincadeira, a gente consegue falar coisas que, se tivesse imprensa, a gente já tem que controlar o que fala. Qualquer tipo de situação, se acontecer num treinamento, depois tem que ser controlado também, porque como vai para fora, como vai a público,
pode ser uma situação desconfortável. Então, para mim, como jogador, eu como já fiquei muito tempo fora e lá não tinha esse acesso à imprensa, eu acostumei a não ter esse acesso. Então, da minha preferência, eu prefiro treinar sem imprensa. Há jogadores que preferem com imprensa e aí é uma opinião individual, mas na minha, eu me sinto muito em paz quando não tem imprensa, eu consigo fazer o meu trabalho sem se preocupar com situação nenhuma. Ô Juliano, desculpa, não deixa passar batido eu essa, não vou porque deixar essa passar resposta... batido. A tua resposta foi espetacular, Sensacional, porque parabéns pela tua resposta e pela tua transparência. Você acabou com todo o planejamento do Ricardo Capriotti a partir de novembro, que esperava que a imprensa voltasse aos treinos. Não, mas eu Viu, posso Juliano? falar? Você deu uma manchete para nós aqui interna. Eu só queria Capriotti falar, tá desolado agora. Tá desolado, Capriotti. Eu fico muito feliz de ter ouvido isso da boca do Juliano, mas fico ao mesmo tempo triste, chateado, porque você vê o que se tornou a imprensa esportiva. Sabe o que eu ouço, Capriotti, Prete, ouvintes da Rádio Bandeirantes? Não é o caso do Juliano, mas já ouvi de alguns jogadores o seguinte: às vezes a boleirada tá jogando um tech-ball depois do treino, tá brincando de alguma coisa, e aí isso vira manchete de uma maneira negativa. Então, muitos jogadores entendem que a imprensa esportiva, claro, não estou generalizando, mas uma parte é inimiga. Então, muitos jogadores entendem que essa pandemia serviu para justamente afastar a boleirada de uma vez da imprensa. Justamente por essas coisas que eu dei de exemplo, cara. E vai de encontro também, eu não sei se essa é a opinião do Juliano, hoje os jogadores têm o poder total hoje. Hoje o futebol é deles. O futebol é deles. O futebol é de vocês hoje, Juliano. Vocês têm a lei a favor de vocês é que mandam em primeiro e o resto vem depois. Aí tem que conviver com o sistema. Claro. O sistema chegou a esse ponto, não tem jeito. Bom, ô Juliano, deixa eu saber, vocês que chegaram agora, você, Renato Augusto, William, o Roger Guedes, vários desses reforços do Corinthians vieram para o Corinthians exaltando aí a força do clube, a força da torcida, manifestando o desejo de jogar no Corinthians, não é? E agora a gente vai ter o retorno da torcida aos estádios. A partir da semana que vem, já acho que contra o Bahia, muito provavelmente, talvez já tenha torcida no estádio. Terça-feira já. 30%. 30%. O que é que você está esperando disso? Não é? O que é que você espera dessa relação com a torcida? Torcida no estádio, arena do Corinthians com torcedor. O que você acha que vai acontecer com essa relação? Antes não tinha a cobrança ali no estádio, o torcedor ficava à parte, agora vai ter, e se o time não for bem, vai ter a cobrança. Mas tem o incentivo também, que o torcedor corintiano, a gente sabe, é um torcedor que empurra na arena. O que você espera disso? Eu estou muito ansioso por esse momento, né? O futebol sem torcida, ele perde todo o encanto, né? É muito diferente você assistir um jogo na TV ou você ter o privilégio de estar lá dentro do estádio. A emoção, a energia é completamente outra. Então eu estou ansioso por esse momento. Eu sempre frisei sobre a torcida e a torcida sabe disso. Dentro de casa, né, na nossa arena, o torcedor empurra e você ganha um jogador dentro de casa. Então isso faz diferença num jogo. Hoje em dia você ganha e perde por detalhes, sabe? Por coisa mínima. E você ter essa vantagem ao seu lado pode definir uma partida. Então nós estamos ansiosos pela volta do torcedor, que esteja o estádio lotado, eles incentivando como eles sempre fazem, né? Não há a cobrança, ela faz parte. Nós vivemos de cobrança todos os dias, né? Seja ela com o torcedor no estádio, ou seja fora do estádio, seja online, na internet, seja num programa de TV, num programa de rádio. A gente convive com isso porque esse é o nosso trabalho e nós somos acostumados com isso. Mas eu vejo de um lado muito positivo. Eu acho que nós vamos ganhar muita força com a volta do nosso torcedor. Muito bom, muito bom. Isso aí eu acho que não tem dúvida, porque a torcida do Corinthians realmente ela tem um peso gigantesco. Sem dúvida. Todas têm, mas a do Corinthians no estádio Neoquímica Arena é um alçapão, né? Assim como é o Allianz Parque também. Eu vejo esses dois estádios como verdadeiros alçapões hoje, como vai ser o do Galo também. Sim. Quero ouvir um gol. Opa! Quero ouvir um gol do Juliano aqui. E uma grande narração, um presente nosso aqui pro Juliano. Antes da gente dar a rodada final de perguntas aqui pro Juliano, vamos botar um gol aqui do Juliano, um golaço do Juliano. Vamos lá, Capelanes. Que vai pra finta em cima da marcação, tenta o levantamento pelo comando de ataque, vai pra finta, vai pro drible, tenta o levantamento da boca do gol, volta o time do Corinthians pelo setor de esquerda, vem com o Gabriel Pereira, ele prendeu, soltou pra William, deu para trás pro Roger Guedes, dominou, bateu pro gol, defendeu, o goleiro voltou pra João, bateu de novo em cima do goleiro, virou, João abriu a jogada pra Juliano, bateu! Gol!
jogada, começa com Jô para William. William ganha pelo setor de esquerda em velocidade, abriu para Gabriel Pereira. Gabriel Pereira desceu em frente ao banco de reservas do Corinthians, se aproximou da linha lateral da grande área, deu pro William. William soltou, Roger Guedes defendeu o goleiro, voltou Jô, bateu, defendeu o goleiro, sobrou para Juliano. Ele enche o pé na bola, a bola entra rasteira demais no canto direito e vai pro fundo da rede. Ô, Juliano, eu sei que assistir o gol pela televisão é bem legal, é bacana, não é? Mas ouvir um gol, como é pro jogador de futebol? É arrepiante, assim, eu tava ouvindo agora aqui, tava me arrepiando, porque é emocionante, porque eu fiquei relembrando, à medida que ele tava fazendo, comentando a jogada, eu tava relembrando na minha cabeça, eu lembrei entrando na área, acreditando que a bola podia sobrar lá, e aí eu fui acompanhando a jogada, é emocionante, e o primeiro gol a gente nunca esquece, né, foi meu primeiro gol, espero que seja o primeiro de muitos, certamente vão vir outros pra frente. Mas eu fiquei muito emocionado com esse primeiro gol e essa narração foi linda. Parabéns. Muito legal. Ulisses Costa. O Ulisses Costa soltou a voz aí e foi um lance rápido, né? Achei bate e rebate e o Ulisses foi em cima. E o gol na hora certa, porque o Juliano ele concordou conosco. O América podia ter tocado 3 no Corinthians até sair o gol do Corinthians. Aos 16 minutos. E o goleiro dos caras tava sacanagem. Matheus Cavicchioli pegou demais, velho. Bom goleiro. Muito bom. Juliano, tem algo assim que eu vejo hoje. Eu nasci em 70, o Capriotti é um pouquinho mais velho que eu, o Capelanes é de outra geração. A gente pegou, Juliano, grandes meias, grandes camisas 8 e 10, que estavam toda hora na área, fazendo gol, chutando no gol, né, cabeceando, como você fez nesse jogo contra o América, como você deu o passe para o Roger Guedes fazer o gol contra o Palmeiras. Por que isso se perdeu um pouco aqui no futebol brasileiro? Você tem uma ideia sobre isso? Não é o teu caso. Você é o cara que, eu não gosto desse termo, mas se criou no neologismo, que é o cara que pisa na área, como se ninguém pisasse antigamente, né? Então, hoje você é um cara, o meia que aparece na área, mas há muito tempo a gente não vê. A gente vê só meias passadores, que não são meias que concluem, não são meias que aparecem lá dentro. Como é que você vê isso, Juliano, por favor? Eu vejo pela evolução do futebol. O futebol ficou muito físico, né? E o futebol de hoje, ele se tornou, o futebol moderno se tornou muito mais rápido do que era, né, alguns anos atrás. Ou seja, hoje para você acompanhar uma jogada é mais difícil para você chegar e entrar na área. Às vezes você está, circunstância do jogo, você está defendendo, ou às vezes você está abafado, como é uma gíria que a gente fala no futebol, você está cansado, né? E você fez algumas ações e não te dá tempo. Ou você sabe que se você for, você vai ter muita dificuldade para voltar. Então é escolher o momento. Eu acho que é isso. É mais individual também de cada jogador, da capacidade física que o jogador tem de ir e voltar. Eu acho que isso que mudou um pouco no futebol. Também é verdade que hoje em dia já não existe mais o número 10 clássico que existia antigamente. É justamente por essa evolução do futebol, por ele estar mais rápido, mais físico, por você ter menos tempo para pensar com a bola. Então você tem que tomar decisões muito mais rápidas hoje. Eu acho que isso que mudou um pouco o estilo e a forma desses jogadores, desses meias de jogar. Ô Juliano, me ajuda aqui para puxar pela memória para eu fazer minha última pergunta para você. Você, antes de estrear com a camisa do Corinthians, ficou quantos meses parado mesmo? Eu cheguei a ficar 3 meses sem jogar. Meu último jogo fazia 3 meses. 3 meses, né? 3 meses. A gente tá comparando aqui, você tem um gol e 2 assistências com a camisa do Corinthians, e aí comparando com os 8 jogos iniciais que você fez pelo Paraná, Inter, lá na Ucrânia, no Grêmio, na Turquia, no Başakşehir, os seus números do Corinthians já em 8 partidas são melhores. E eu tive a impressão que você ia ficar meio amarrado na sua estreia. Por quê? 3 meses sem jogar, tá sem ritmo. A gente sabe que você é um cara que se cuida, mas mesmo treinando com o seu personal, não é a mesma coisa. O ritmo, a intensidade do dia a dia no treino é diferente. Você teve uma certa dificuldade, sentiu aquela calça jeans molhada, aquela perna mais retraída, uma dificuldade. O que foi que fez com que você tivesse esses números melhores do que nas suas primeiras passagens, 8 jogos pelos clubes anteriores? E se você demorou mesmo para sentir a perna mais solta desde que você estreou com a camisa do Corinthians, Juliano? Eu demorei um pouquinho, sim. Demorei uns 3 jogos, pelo menos uns 3 jogos para me sentir confortável. No início você fica meio travado porque o ritmo de jogo é outro, né? Como você disse, eu treinei nesse período, não fiquei 3 meses parado, eu estava em atividade, mas sem a especificidade do trabalho do jogo, né? E esse condicionamento físico só o futebol te dá, só o jogo te dá.
Então precisava de minutos, eu demorei 2, 3 jogos, mas eu me surpreendi até comigo e da maneira como foi, eu encaixei rápido e consegui me adaptar e ganhar fisicamente muito rápido. E aí entra, eu acho que o fato da gente ter tido somente um jogo por semana me deu o tempo que eu precisava para me afinar fisicamente, né? Então nessa semana cheia eu estava trabalhando super bem. Então quando eu chegava no jogo eu já estava ganhando mais ritmo. E à medida que os jogos foram passando eu fui me sentindo mais confortável, mais à vontade fisicamente, aí ganhando confiança, ganhando o jogo. Isso é tudo faz parte do processo, fez com que as coisas andassem naturalmente. Ô Juliano, o Jorge Jesus, eu comentei um jogo teu do Başakşehir contra o Manchester United na Champions League passada. E aí, agora o Jorge Jesus chegou a dizer ontem, depois do jogo Benfica e Barcelona, 3-0 Benfica, que o Flamengo e o Palmeiras jogariam a Champions League. Tem times para jogar a Champions League. A gente passou 2 rodadas agora dessa Champions, que para muitos é uma das maiores da história, né? Pela representatividade, pelas mudanças de times e tal. Você acha que Palmeiras e Flamengo e até o Galo hoje... E aí, já que tu tá no Corinthians, vou colocar o Corinthians com esses 4 reforços também. Vocês jogariam a primeira fase da Champions League, ô Juliano? Essa é uma pergunta muito subjetiva, porque é algo que não vai acontecer. Então, mas assim, em termos de comparativo, eu acredito que sim, são equipes que poderiam participar da fase de grupo, fase inicial. São equipes que estão consolidadas, né? Já tem um histórico, né? Então acho que sim, poderiam participar. Agora fica muito no não sei, talvez, eu acho que sim, eu acho que não, acho que ganharia, acho que perderia. É uma situação muito, muito difícil de comentar, porque é algo que não faz parte da realidade. Então a gente está aqui analisando algo que não vai acontecer, que poderia acontecer no final de um mundial, que algumas vezes acontece. E aí, normalmente, a gente acaba tendo esse confronto, né, de uma equipe brasileira com a equipe que vence a Champions. Só nesse momento que a gente consegue analisar a diferença dessas 2 equipes, mas fora isso é algo muito difícil de comentar. Vamos fechar com o Juliano, né? Já agradecendo aqui o Acaso, o Juliano e todo mundo aí que possibilitou essa ótima entrevista do Juliano aqui pra gente. E para fechar com você, Juliano, eu quero saber sobre seleção brasileira. Você é um cara de 31 anos de idade. Você já passou pela seleção com o Mano Menezes, lá atrás, não é? Você está no clube que levou o técnico da seleção brasileira para a seleção. O Tite chegou à seleção graças ao Corinthians. E a gente sabe que ele tem sempre um olhar diferente aí para o Corinthians, né? Não que ele privilegie os jogadores do Corinthians, não é isso. Mas ele tem um carinho pelo clube que o levou à seleção brasileira. E você joga numa posição que é muito disputada na seleção. Que tem gente barbaridade, é uma concorrência enorme, gigantesca. Mas você está jogando bola e está no Brasil e está perto dos olhos do treinador da seleção brasileira. Você sonha em seleção? Você acha que é possível, eventualmente, botar uma dúvida aí na cabeça do Tite e, quem sabe, ir ao Catar no ano que vem? É possível. Eu acho que é possível. Mas, como você disse, é uma competição muito grande. São grandes jogadores nessa posição. Agora, aquilo que vai me levar à seleção é aquilo que eu faço no meu clube. Não adianta eu pensar na seleção, eu tenho que pensar em fazer o meu melhor no meu clube. Eu tendo boa performance, tendo bons números, a equipe vencendo, crescendo, eu acho que isso pesa e isso facilita não, mas isso te dá bagagem para que você possa ser lembrado. Agora, depende do trabalho que eu fizer aqui. É uma possibilidade? Sim, claro, eu sou muito realista e pé no chão. É possível, mas é algo que não está fixo na minha cabeça. Eu só quero poder ajudar o Corinthians da melhor maneira possível, e se isso acontecer, vai ser daí fruto daquilo que eu fiz na minha equipe. Salve o Corinthians! Deixa eu só fazer uma correção que o Acas está lembrando aqui, que ele tem jogos. Um acréscimo, não é uma correção, um acréscimo. Acréscimo, exato. Tem jogos com o Tite, 6 jogos. Pelo Mano e pelo Tite também. Não, o Tite te conhece, não é, Juliano? O Tite já teve com o Tite. Eu fui com o Tite, eu fui chamado para algumas convocações das eliminatórias antes do Mundial na Rússia. Sim, então é isso. De repente, come a bola no Corinthians, a boleirada que tá lá
não resolve muita coisa, pinta Juliano. Tem vaga aberta na seleção ainda pra Copa. Tem. Falta um ano pra Copa, gente. Em um ano muita coisa acontece. Um ano é tempo barbaridade. O Felipe Coutinho, na preferência do Tite, tá na frente do Juliano. Tá. Na preferência do Tite, Mas tá. sempre que ele é lembrado também, hein? Sim, mas ele voltou a jogar agora, né? Porque não joga bem também. O Tite tem algo que eu não gosto, vocês também acham que não, e não sei se o Juliano gosta. Ele fecha com um grupo muito rápido. Ele já tem 19 nomes fechados pra Copa. Grande Juliano, que prazer, uma honra. Os ouvintes estão adorando a sua entrevista aqui. O Luiz Cinti. Nossa, tanta gente mandando mensagem aqui, elogiando a entrevista do Juliano. O Johnny Silva, também a Sônia Maria Miki e a Manioc. Olha, muita gente mandando mensagens aqui elogiando a sua entrevista. Você vai liberar o homem sem fazer a principal pergunta da entrevista? Olha lá, ele tá falando isso porque ele quer fazer a principal pergunta da entrevista. A principal pergunta da entrevista não foi feita ainda. Pra gente colocar um ponto final. Viu? Vai. Juliano, você é o jogador mais bonito do futebol brasileiro? É o que o pessoal tá falando no chat do YouTube aqui, viu, Juliano? Você tá demais, hein, Juliano? Se eu deixar minha esposa e meus filhos responder, aí eu tô em segundo lugar. Nosso Janequine. Janequine. Não, pergunta enviada pela Sônia Abrão pro Capelanes fazer. Valeu, Juliano. Juliano, aqui ó, o convite no ar aqui. Na segunda-feira, antes de terminar a temporada, o Acas, vai junto. Não, o Juliano na pizzaria, né? Claro, vamos lá com uma o Juliano pizzinha. e o Acas junto, Vamos claro. lá. Né? Comer uma pizza lá com a gente na 1900, tá bom, Juliano? Tá convidadíssimo aí pra fechar a Muito temporada, obrigado. tá bom? Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar falando com vocês aí. Um excelente programa. Valeu, muito Juliano. obrigado. Vai curtir Valeu, a molecada lá, senão eles derrubam a casa, aí você nem percebe. Joga muito e tem uma inteligência superior.